Amados, nós estamos numa série de mensagens e dentro de um tema, tá? Um tema único, mas cada noite a gente aborda um aspecto desse tema. Deus, a igreja e a oração. E estamos dentro dos dois livros dos reis. Primeiro livro dos reis e segundo livro dos reis. Estamos passeando dentro desses dois livros, tá? Na segunda-feira ontem nós falamos, estamos em guerra, tá? Falamos sobre a experiência amarga do rei Ezequias, né? Quando tentou negociar com o Senaqueribe, que dominava o mundo naquela ocasião, através do Império Assírio, e no ano 726 a.C. E a partir daquele momento nós falamos que não dá para negociar com o inimigo, dialogar muito menos, porque ele não tem palavra, ele é mentiroso. E por causa disso Ezequias sofreu uma derrota muito grande, mas depois então ele ocupou o seu lugar de líder do povo e disse ontem que hoje nós daríamos sequência àquela mensagem. Então abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos reis, capítulo 19. Se Deus permitir, amanhã nós falaremos só há um Deus interessado em nossas orações, depois o Deus que responde, quando o inimigo levanta acampamento, vigia, assim a gente vai continuar, tá bom? Mas hoje vamos lá, segundo livro dos reis, capítulo 19, versículos de 1 a 7. Ezequias então decide orar, tá? E a leitura diz assim: assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e os sacerdotes mais velhos fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles também estavam vestidos de roupas de pano grosseiro. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta: hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para isso. O rei da Síria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. Que o Senhor, nosso Deus, escute esses insultos e castigue quem os diz. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Os funcionários do rei Ezequias levaram a mensagem e Isaías mandou essa resposta: o Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei assírio ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. Então uma leitura que dá sequência. Talvez aqueles que estão hoje aqui não estiveram ontem, talvez tenham um pouco de dificuldade para pegar o fio da meada, mas a verdade é que Ezequias ele está fazendo agora a coisa certa, né? Quando o general Rabsaqué fez aquele discurso em público e tentando mexer com os brios do povo de Israel, amedrontar e envergonhar, começou a insultar Deus. Então, enquanto ele estava insultando o Egito e o Deus do Egito que ele destruiu, Sefarvaim, o Deus de Sefarvaim que ele destruiu, Ramate, o Deus de Ramate que ele destruiu, ele vem conquistando, e ele começa então a blasfemar contra aqueles deuses. Agora ele chega: e você está pensando o quê? Que esse Deus de vocês, esse Jeová, vai fazer alguma coisa por vocês? Ele não vai fazer nada, ele não tem poder para fazer. Eu e os meus deuses, sim, temos, porque está provado. Deus está ouvindo, derrotando os reis, os seus reinos, os seus exércitos e os seus deuses também. Só que ele não sabia, irmãos, que até agora ele estava lidando com deuses pagãos, deuses que não existem, ídolos falsos. Agora ele estava diante do único Deus, Criador dos céus e da terra, o nosso grande Senhor, né? E nesse momento então Ezequias ele se recolhe, tá? Enquanto a ameaça era para ele, Ezequias, ele tenta negociar.
manda 1.000 quilos de ouro, 10.000 quilos de prata, né, como espólio, para tentar aplacar a ira de Senaqueribe. Isso não adianta nada. Agora, quando ele zomba de Deus, então Ezequias se retrai e ele então vai para o seu cantinho, né? E ali então ele diz o texto que ele troca de roupas, ele tira as vestes reais, coloca umas vestes de pano grosseiro, né? E o que ele vai fazer? Ele vai para o templo orar, tá? Ele vai para onde ele teria que ter ido ontem e não foi, tá? Então agora ele vai para o lugar certo e ele vai e se apresenta diante do Senhor. Está com seu coração triste, está apavorado, está preocupado, e diz o texto que ele chama as pessoas de que estavam mais perto dele, né, e dá orientação para eles. Eu gosto dessa ideia dele chamar os sacerdotes mais velhos, tá? O escritor tomou esse cuidado, né, de dizer que o rei Ezequias se cercou dos sacerdotes mais velhos, não que os mais novos não pudessem ajudá-lo em oração naquele momento, é que os mais velhos conheciam a história daquele povo e tiveram experiências no passado. Então agora ele pede a ajuda daquelas pessoas. Hoje, na nossa reunião de oração lá, estávamos, né, eu, alguns pastores auxiliares, alguns jovens. Aí chegou o Florentino, um sacerdote mais velho. Florentino está aqui? Está lá. Aí quando chegou o sacerdote mais velho, eu falei assim: agora nós vamos começar a reunião, não foi? Né? Então o sacerdote mais velho, é experiência, isso precisa acontecer, tá? Isso precisa acontecer em nosso meio. Então ele pede, vamos lá, leva esse recado para Isaías e diz para Isaías que o que esses homens estão falando, né? Eles estão insultando o Deus vivo. E ele acrescenta: o nosso Deus. O nosso Deus, né? Mesmo que Davi, quando escreve lá, o Senhor é o meu pastor. Vocês já pensaram, irmãos, você poder falar: o meu Deus é o único Deus? Isso dá respaldo à nossa oração, isso me anima a orar. Ainda que as ameaças sejam tremendas, mas nós estamos diante do único Deus verdadeiro, capaz, e como vamos dizer amanhã ou depois da manhã, né, um Deus que está interessado em nós, um Deus que está desejoso em nos ouvir. E quando ele manda o recado para Isaías, o profeta de Deus, então ele vai tratar do assunto agora no modo espiritual, não do ponto de vista de estratégia de guerra, tá? Não mais contando com generais, com quantidade de cavalos, potencial de armas. Ele vai lidar com questão espiritual. Ele manda falar com o profeta, e o profeta então manda uma resposta: olha, vai lá, apazigua o coração de Ezequias, diz que Deus ouviu a oração dele e Deus vai fazer com que Senaqueribe tenha uma derrota tremenda, né? E a derrota foi terrível. Eles perderam 185 mil soldados em apenas uma noite, sem Israel pegar em armas, tá? Mas isso nós vamos deixar para um outro momento. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje sobre essa necessidade de você se rebelar contra, tá? Se rebelar contra. Há necessidade de que isso aconteça. Vou ler uma passagem bíblica que está em Lucas. Diz assim: Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Esse é o nosso assunto, é o tema da semana, né? Perseverança na oração. Como eu disse na primeira noite, meu objetivo não é ensinar ninguém a orar, você já sabe orar. Não são as orações mais bem escolhidas, as palavras mais bem selecionadas que vão tocar o coração de Deus, mas uma atitude de contrição, uma pessoa diante de Deus, de coração aberto, sincero, né? E simplesmente honesto, tá? Deus precisa de um coração honesto. E Jesus então ensinando os discípulos, né, e contou essa história. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Vocês conhecem gente assim? Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário.
Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém, porém, como essa viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. Então Jesus chega e conta essa história, né, desse juiz. E na verdade Jesus não está querendo falar de viúva pobre, viúva injustiçada, nem de juiz iníquo. O que Jesus está querendo ensinar para aqueles discípulos era sobre a necessidade de orarmos, de perseverarmos na oração. Esse é o objetivo daquela parábola, tá? Jesus não quer de maneira nenhuma falar de fatos, de coisas, né? O que Deus sempre quis na sua palavra é ter um relacionamento de qualidade com seus filhos, com seus discípulos, com a sua igreja hoje, tá? Há um escritor norte-americano chamado David Wells. Ele escreveu uma coleção de livros chamado Missões Transculturais, e são 4 volumes, e há um volume que é sobre a perspectiva bíblica. Tem perspectiva de missões e outras perspectivas, mas esse livro, a perspectiva bíblica, ele fala sobre o contato de Deus com os homens e como nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. E no capítulo 14 desse livro, ele escreveu um artigo com o título Oração, Rebelião contra o Status Quo. É um capítulo, tá, falando sobre esse assunto. A oração, a minha oração, a sua oração de petição, significa para nós uma rebelião contra um estado de coisas, né? Um estado que está estabelecido e que te cercou e que conduz a história, vai levando você como se você estivesse dentro de uma condução lotada e você não sabe o que fazer, você não tem como avançar, então você vai sendo levado por essa correnteza. O mundo está assim. O mundo está assim, nós não temos certeza de nada. A história da humanidade está sendo escrita de uma maneira muito estranha, e nós estamos assim. Aí quando o David Wells escreve esse capítulo, ele diz: pois é, quando a igreja se coloca a orar, ela se rebela contra esse estado de coisas. Ela começa a se rebelar, nós não vamos aceitar isso, tá? Essa mulher, por exemplo, né, ela mostra isso, ela se rebela contra o status quo no seu momento. A natureza, irmãos, da oração, petição, é a rebeldia. É uma rebeldia contra um estado de coisas, rebeldia contra a imposição de um mundo que jaz no maligno, está sendo controlado por Satanás, rebeldia contra limitações impostas pelo pecado, rebeldia contra, né, aquelas pessoas que estão fugindo da vontade de Deus e a maioria está na contramão de Deus. É rebeldia contra as limitações que fogem da nossa capacidade de solucionar. É uma rebelião contra as enfermidades provocadas, não por nós, mas por circunstâncias, por tantas pessoas enfermas hoje estão doentes e às vezes já em fase terminal, enfermidades causadas por causa da ganância, por causa de produtos que colocam no nosso alimento. Não acontece isso? Então, quando você está orando, você pedindo a Deus uma solução, você está se rebelando contra isso, né? É uma rebelião contra as ciladas de Satanás, contra a atitude de Satanás que reina nesse mundo e que o mundo permite ser reinado por ele, né? Então, orar, nesse caso, significa dizer: não concordo, não tolero, eu não quero mais me submeter a essa situação, eu não vou mais me deixar subjugar pelo inimigo. Quando Isaías manda o recado para Ezequias, ele diz exatamente isso: fala para Ezequias não ter medo desse camarada, ele não tem poder, ele não vai fazer nada contra Ezequias, ele não vai se curvar. Isso que aconteceu ontem na nossa conversa, que ele tentou dialogar, isso está proibido para nós, não temos que dialogar com o inimigo, tá? Então a oração rebelião, ela significa isso. Sabe por quê, irmãos? Orar é buscar a vontade de Deus, rebelando-se contra a vontade de Satanás. Quando você está em oração, você está se rebelando contra a vontade do inimigo e se submetendo à vontade de Deus. É tudo que Deus precisa para atuar em nossas vidas. Aquela mulher da parábola, ela se rebelou.
né? Ela se rebelou. O juiz era iníquo, né? Insensível à causa dela. O sistema, naquele momento, favorecia mais o juiz, de tal maneira que ela não tinha nem acesso a ele, né? Mas ela se rebelou contra o sistema. Senhor juiz, faça justiça. Ele não fazia. No outro dia ela chegava lá: senhor juiz, faça justiça. E ele não fazia, ele não fez nada. No outro dia ela estava lá: senhor juiz, faça justiça. Até que incomodou tanto o camarada que eu disse: eu vou resolver a situação dessa mulher, eu vou dar sentença até a favor dela, eu quero me livrar desse incômodo. E Jesus conta essa história. Pois é, vocês têm que aprender com essa juíza, com essa mulher, com essa viúva, tá? Então vocês não podem se submeter. Então ela insistiu até romper com o status quo. Até romper, ela acabou ela minou as energias do mal naquele momento, e o juiz então julgou a sua causa. Tem uma outra mulher na Bíblia, que chegou diante de Deus e disse o seguinte: Senhor, já estou cansada de ser humilhada dentro da minha própria casa. Vocês conhecem essa mulher? Né? Senhor, já estou cansado de sofrer por um mal que eu não criei. Senhor, por favor, dá-me um filho. Quem é? Ana, né? Senhor, por favor, dá-me um filho. Eu me rebelo contra o desprezo, eu me rebelo contra esse sofrimento, eu não criei essas coisas, eu não criei essa situação. Eu quero ser amada, eu quero ser mulher completa, eu quero um filho. Ela se rebelou contra a sua própria limitação física. Ela era estéril. Ela disse: eu não concordo, porque eu quero um filho. Vocês já pensaram? E o que aconteceu? Deus atendeu. Ela rompeu o status quo. Ela rompeu com aquela situação que reinava na sua vida. Ela estava cansada de sofrer, era humilhada dentro de casa, irmãos. Porque naquele tempo uma mulher estéril, de acordo com aquela cultura, significava uma mulher desfavorecida de Deus. Era quase uma maldição. Então ela disse: eu não aceito isso. Não aceito. E Deus atendeu a sua oração. Um dia, um homem chegou para Jesus e disse o seguinte: Jesus, eu já não aguento mais ficar aqui mendigando. Não aguento mais essa situação. Todos os dias alguém me coloca aqui, eu fico aqui pedindo esmola e as pessoas passando. Jesus, eu não aceito mais essa ideia da reencarnação, dizer que na outra vida eu serei perfeito. Tá? Na outra vida, quando eu reencarnar, eu sou cego, tenho que aceitar essa cegueira, e na outra vida, isso é um karma que eu estou carregando. Eu não aceito isso, mestre. Senhor Jesus, eu não aceito isso. Jesus, eu me rebelo contra essa doutrina determinista da predestinação que diz que eu sou cego porque o Senhor é soberano. Eu sou cego porque Deus é soberano, porque Deus determinou isso. Eu não aceito, não vou me submeter a esse determinismo da predestinação, não vou aceitar. Jesus, eu não vou mais obedecer os seus discípulos que estão me proibindo de clamar, de pedir, e eu vou pedir ainda mais: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu não vou mais me submeter, eu preciso da tua misericórdia, eu clamo por tua misericórdia, não aceito mais esse estado de coisas. Eu nasci assim, Senhor, não aceito mais. Não vou mais obedecer essas coisas. E você já sabe o que aconteceu com aquele homem. Você sabe muito bem o que aconteceu com aquele homem, o cego de Jericó, né? Um dia um rei chegou para Deus e disse o seguinte: Senhor, já não aguento mais o peso do meu pecado. Eu estou totalmente envergonhado, estou arrasado. Eu adulterei, eu matei um homem, eu perdi um filho por causa do meu pecado, mas Senhor, eu já não posso mais viver com o peso dessa culpa, não aguento mais, eu me rebelo contra essa culpa, Senhor.
eu me rebelo contra essa minha fraqueza, essa minha natureza humana que me levou a fazer todas essas coisas. Senhor, eu me arrependo do meu pecado, eu confesso o meu pecado, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Senhor, dá-me um espírito reto, um coração puro. Eu quero ter um coração puro de novo, Senhor. Liberta-me dessas algemas. Quem foi esse homem? Davi. E a Bíblia diz que Deus atendeu a oração. Então Davi se rebelou contra o status quo. Ele estava sofrendo demais. No Salmo 51 ele diz que os seus ossos estavam secando. Ele estava doente, ele estava emagrecendo. Ele ia morrer. Ele ia morrer naquela situação. Então ele se rebela. Não vou mais viver assim, carregando esse peso, carregando essa bola, essa escravidão. Não vou mais viver assim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Aí ele escreve o Salmo 32. Se você não sabe, o Salmo 32 foi escrito depois do que o Salmo 51. Não faz a menor diferença, tá? E no Salmo 32 ele diz: bem-aventurado o homem cujo pecado é perdoado, cuja maldade é coberta. E ele começa então a falar sobre um cântico de vitória, como Deus abençoou. Então ele rompeu com o status quo, ele clamou e Deus mudou aquela situação. Um pastor amigo meu, foi minha ovelha, foi meu seminarista, depois pastor, e hoje é meu irmão de ministério, pastor Jorge Belide Lousada, um homem de Deus. Ele chegou para mim um dia, pediu se ele podia conversar comigo, e eu fui à casa do meu irmão, o meu pastor Arildo, e nós conversamos nós três. E a situação dele era complicada demais. Ele pastoreava uma das igrejas de Belford Roxo, eu pastoreava a primeira igreja de Belford Roxo. E ele chegou para mim e ele tremia, ele estava nervoso, ele estava fora do controle. Na casa dele, no segundo andar de um prédio, ele estava fazendo umas obras no telhado, e um pedreiro que estava lá trabalhando foi esticar um vergalhão, e a ponta do vergalhão saiu da janela para fora e bateu no fio de alta tensão, e este homem morreu dentro da casa do pastor. Uma tragédia. Tudo bem, já era um problema sério, mas acontece que um dia chegou lá uma patrulha com uns policiais, e dizendo para ele o seguinte: olha, pastor, a família está pressionando e nós vamos ter que tomar uma atitude, e isso vai acarretar problema seríssimo para o senhor, e é tanto o quê? Para a gente abafar o caso. Eu disse: mas por que abafar o caso? Eu não cometi nenhum crime. Só isso não vem ao caso, a situação é essa e nós queremos tanto para abafar o caso. Ele disse: eu não vou dar dinheiro, eu não vou pagar, eu não tenho condições, e nem daria. Se eu tivesse condições, eu não daria esse dinheiro, não tenho que pagar para isso. Eu quero conversar com a família é minha amiga, ninguém está falando nada para mim. Vocês estão falando que a família está pressionando, a família não está me pressionando, e eu quero tratar disso lá na CITEM. Se eu tenho que pagar alguma coisa na justiça, alguma indenização, eu estou pronto para pagar lá em juízo, ou um acordo com a família. Agora, com vocês, não, eu não tenho. Aí, irmãos, a vida dele virou um inferno. Esses homens passavam a segui-lo. A esposa dele saía para o trabalho, e o pessoal, dois policiais iam para lá atrás ficar esperando ela sair. Ela telefonava: Belide, manda alguém aqui porque os homens estão lá embaixo. E mandava lá, e o sofrimento, irmãos, uma perseguição. Eles marcavam juntinho. E ele tinha medo de uma hora eles pegarem um lugar ermo e fazer uma covardia com ele, e ele ficou nessa situação. Ele tinha filhos pequenos, e a vida dele virou um inferno, tá? Nessa noite, em frente à porta da casa do meu irmão, nós três ali, ele tomou uma decisão. Não vou
pagar nada. Não vou pagar nada. Gostaria que o senhor orasse, pastor Arildo, pastor Assis, gostaria que o senhor orasse, tá? Ele falou assim: eu me rebelo contra essa situação, contra essas injustiças, tá? Eu não vou participar desse sistema. Pastor Assis, se fosse antes, eles não estariam fazendo isso. Sabe por quê? Belídio participava de um grupo de extermínio na Baixada Fluminense. Ele era muito perigoso antes de se converter. Jorge Belídio Lousada se chamava Belídio Covardia antes de se converter. Eu tive a oportunidade de batizar Belídio, de discipular Belídio, acompanhar Belídio no seu crescimento. Antes eles não fariam isso comigo. Eles não teriam coragem de ir lá na minha casa fazer isso comigo. Então, pastor, eu me rebelo, porque agora eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Pastor, ora por mim. E decidimos ali, irmãos, decidimos ali. Sabe o que aconteceu, irmãos? Nunca mais aquela patrulha apareceu na casa dele, nunca mais aqueles soldados procuraram, nunca mais aqueles policiais procuraram Jorge Belídio. Sabe por quê? Porque ele se rebelou contra o status quo. E se ele desse dinheiro, ele continuaria endividado a vida toda, dando dinheiro até hoje. Dando dinheiro até hoje, porque é assim que funciona. As injustiças do mundo fazem isso, escravizam as pessoas. Então você tem que se rebelar, mas se rebelar de uma maneira a entregar-se nas mãos do Senhor. Foi o que Belídio fez. Um dia, irmãos, eu fiquei sabendo que no bairro Sargento Roncalli, lá em Belfor Roxo, tinha lá no bairro onde a gente tinha uma congregação. Não era o projeto Uma Igreja de Cada Bairro como aqui, mas já era a finalidade de organizar uma igreja lá. E começamos o trabalho e fui informado que no bairro, dentro da estrutura do bairro, tinha um lote para padaria, um lote para supermercado, uma parte para escola, uma parte para não sei o que, para posto de saúde, e tinha uma área para uma igreja, já dentro da previsão do loteamento. Lei. Código de postura, tudo certinho. Eu tomei ciência, vamos lá. Preparei um ofício, em nome da Primeira Igreja Batista de Belfor Roxo, e levei o ofício, e entreguei lá onde eles falaram que era para entregar. Pastor, está tudo bem, tudo certinho, aguarda lá, tá? E nós estamos aguardando, ninguém falava nada. Eu fui ver o que está acontecendo, né? Estamos esperando lá a área, a bênção. Só, pastor, nós fomos informados que tem sim uma área para uma igreja, mas nós fomos informados que é para a Igreja Católica. Eu falei, por que a Igreja Católica? A Igreja Católica nem está sabendo disso, né? Pois é, mas é a praxe, é o costume, é o status quo. Você está entendendo? Vocês chegaram primeiro, mas os costumes aqui dizem que é para a Igreja Católica. Mas nós temos direito à liberdade, a nossa Constituição diz que nós temos os mesmos direitos. Então tá. Sabe o que eu fiz, irmãos? Esse terreno não presta mais para nós. Me rebelei. Como é que é mesmo que eu falei já três vezes? Ontem falei a terceira vez. Trepei nas tamancas. Quarta vez. Me rebelei, irmãos. Reuni o seminarista, hoje pastor João Barbosa de Paula, e chamei lá uns pastores num sábado. Falei, olha, vamos lá para um canto, lá nós vamos escolher o terreno. Procura aí o terreno. Procura, João Barbosa. Falei, pastor, tem um terreno que é um terreno, mas só que esse foi separado para a escola. Vai ser a escola no bairro. Eu assim, esse terreno está bom para você? Estaria ótimo, mas esse não pode, porque esse está reservado para, assim como esse aqui está reservado para a Igreja Católica, aquele lá para a escola. Assim, pois é, esse é o melhor terreno? Esse vai ser o terreno da igreja. Vamos para lá. E o João Barbosa falou assim, pastor, esse não pode. Assim, pode. Vamos para lá. Fomos para lá. Pastor Genesi Damasceno, não sei se você chegou a conhecer? Eu acho que não, né? Não é do seu tempo, não. Foi meu professor de EBD, quando eu era adolescente. E chegamos lá, 2.420 metros quadrados. Uma área bonita, irmãos. Coração do bairro. Qualquer pessoa para entrar no bairro tinha que passar em frente à igreja. Eu falei assim, esse vai ser o terreno. E o João falou, pastor, esse não pode. Eu falei assim, esse pode.
Vamos orar, vamos dar as mãos aqui. Vamos dar as mãos. Demos as mãos. E eu pedi, pastor Genesi, o irmão vai orar nesse instante, consagrando esse terreno para a primeira igreja batista do bairro Sargento Roncalli. E ele orou. Ele orou. Demos as mãos, ele consagrou aquele terreno. Senhor, né? E foi orando e consagrou aquele terreno para a igreja. Seria para a obra de Deus. Seria para a obra de Deus. E logo, logo, irmãos, eu fui convidado para pastorear São Fidélis. Eu deixei a igreja, né? Mas começamos o trabalho. O que eu fiz? Entrei com um requerimento pedindo para permitir a gente colocar uma lona. Tem algum problema colocar uma lona no terreno? Lona a gente tira logo, é móvel, né? Aí pedimos uma autorização, recebi de pronto a autorização, está lá a lona, botamos uma lona de circo mesmo, aquela que tinha uma haste no meio, esticava, não é essa lona bonita que Paulinho trabalha não, era um negócio assim, botava aquela haste no meio, esticava as cordas e metia aqueles, né, corda por corda, e fizemos lá. Quando a gente estava armando, o pessoal passou, o que vai ser um circo? Vai ser um circo. Vai ter palhaço? Vai, sou eu. Vai ter leão? Vai ter o leão de Judá. Vai ter tudo nesse lugar. Aí as pessoas ficaram interessadas pelo que ia acontecer ali, né? Quando inaugurou não era circo, era igreja. Está lá até hoje, irmãos, a igreja. Está lá até hoje. Um dia nós estávamos lá num culto lá e chegou lá um grupo de norte-americanos me procurando, liderados pelo pastor Gregor Alan Deering. E o Gregor disse, rapaz, nós estamos rodando o bairro aí, eu passei lá na sua igreja, disseram que você estava aqui, e eu estou te procurando aí, e o que é isso aí? Eu falei, isso aqui é uma história, nós consagramos terreno aqui para Deus. É mesmo assim? É. E ele ia interpretando para o pessoal dentro do carro. Os outros americanos não saíram do carro não. Ele ficou lá de fora, ele falando comigo, e ele falava para eles lá. Ele falava comigo, falava para eles lá. Aí eu contei para ele, ó, nós consagramos, e assim, e aqui nós vamos construir o templo. Aí ele falou para um americano do outro lado, falou assim, diga para ele que quando sair a escritura definitiva do terreno, nós vamos construir o templo. É assim mesmo. Nós vamos construir o templo. Irmãos, quando saiu, primeira coisa que eu fiz, o quê? Gregor, saiu o terreno. A escritura está lá já, o nome da igreja. Irmãos, eles construíram um templo, banheiros, até ventilador no teto, janelas, vidros, coisa linda, irmãos, coisa linda, está lá até hoje. Então você tem que se rebelar. Não concordo, está errado, é injustiça, isso é obra de Satanás, então eu não concordo, eu não posso aceitar isso, não posso aceitar. Tá? Então, irmãos, existem momentos que nós precisamos nos rebelar. E eu quero concluir a mensagem dessa noite convidando você para se rebelar também. Contra o que ou contra quem você precisa se rebelar? Pecado? Um pecado que você não consegue vencer? Um vício? Satanás que te escraviza usando uma desculpa, uma mentira, porque ele faz isso. Um sentimento de culpa que você não consegue mais administrar. É o quê? Uma enfermidade física ou moral ou espiritual. Contra o que você precisa se rebelar? Pelo amor de Deus, se rebele-se. Não vou mais me submeter a isso, Senhor. Eu já não aguento mais, eu quero viver para a tua glória. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eu não quero viver, não fui criado para isso e nem fui salvo pelo Senhor para viver desse jeito. Não fomos. Meu Deus, eu já não aguento mais. Diga isso para Deus. Eu não criei essa situação, Senhor. Me socorre, Senhor, me socorre. Esta oração, irmãos, ela dirá que Deus e o mundo têm objetivos antagônicos. Quando você ora desse jeito, está dizendo, Deus e o mundo têm objetivos antagônicos, e eu me submeto aos objetivos de Deus, não do mundo. Não vou deixar o mundo ditar as normas para mim, e muito menos Satanás, ainda que ele tenha poder, né? Então orar é se submeter a Deus. Orar significa se rebelar contra tudo aquilo que diz que você, né, não vale nada, porque você vale muita coisa. Você vale muita coisa, você é muito especial para Deus. Então se sujeite ao Senhor.
Rafael escolheu umas leituras bíblicas que apropriadíssimas, né? Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes preste culto. Façam isso, porque eu, o Senhor, serei inimigo dos teus inimigos, eu serei adversário dos teus adversários. Meus irmãos, nós não temos motivos para temer. Você não tem motivo para continuar sofrendo desse jeito. Você não tem. Rebelde-se, conta tudo para Deus. Talvez Deus não dê a você tudo que você vai pedir, mas pelo menos você vai conhecer a vontade dele, e viver de acordo com a vontade de Deus é tudo que nós precisamos. Isso traz paz ao meu coração, traz paz, vai trazer paz também ao seu coração. Gostaria que você pensasse nisso. Pedi Ricardo para vir aqui orar. Ricardo está lá na nossa congregação, tem vindo tão pouco aqui na igreja, mas conta uma história, irmãos, que eu contei aqui há muito tempo atrás. Um menino estava numa tiradeira, brincando lá na sua propriedade, pegava o alvo, esticava, brincando, jogando pedras para lá e para cá. Mas houve um momento que ele esticou bem a tiradeira e soltou a pedra foi, bateu no tronco de uma árvore, resvalou e foi na cabeça de um marreco de estimação da mãe. Era o animal a mãe cuidava de todos os outros animais muito bem, mas aquele marreco era o tal. Quando ele viu o marreco morto, ele ficou apavorado. Minha mãe vai me dar uma surra. Ele ficou pensando o que fazer. Teve uma ideia que toda criança tem: esconder. Foi lá, pegou o marreco, foi lá no final da propriedade, fez um buraco, enterrou o marreco, jogou, disfarçou ali e voltou para casa. A mãe, voltou da rua, chegou lá, à tarde, os animais todos voltando, e como sempre, o marreco de estimação chegava e fazia aquele barulho todo, ela dava alimento para ele, e naquela tarde o marreco não voltou. Ela: gente, cadê o marreco? E procura o marreco, espera, vê, e o marreco não chega, e fazer o quê? O marreco sumiu. E ela então, acabou, a história acabou. Aí no outro dia, ela ia sair para o trabalho, ela virou para a filha mais velha, disse o seguinte: olha, minha filha, eu queria que vou deixar umas tarefas para você fazer, porque você precisa me ajudar aí, eu estou com muito trabalho e eu queria que você fizesse isso. Tá bom? Tá bom, mãe, pode deixar, deixa que eu faço. Quando a mãe saiu, virou as costas, ela chamou o irmão e disse: olha, você vai fazer todo o serviço que a minha mãe mandou fazer, você vai fazer. Mas por quê? Por que eu vou fazer, se ela mandou você fazer? Porque eu sei o que aconteceu com o marreco. Se você não fizer, eu conto para ela. Não, pelo amor de Deus, o que ela mandou fazer? Você: isso, tá bom. Irmãos, olha, se esforçou, trabalhou o dia inteiro, mas ficou tudo pronto. A mãe chegou, tudo prontinho. Minha filha, parabéns, você é uma filha exemplar, você é uma bênção, É a filha que toda mãe gostaria de ter. Tá bem. No outro dia, a mãe deu outras tarefas, já que ela fez tão bem, deu outras tarefas. A mãe foi para o trabalho, ela virou para o irmão e disse: você vai fazer. Não, estou cansado, já ontem eu trabalhei muito. Olha o marreco. Irmãos, ele se tornou um escravo dela, ficou na mão dela. Qualquer coisa, olha o marreco, eu sei a história do marreco. E um dia o menino já não aguentava mais, virou um joguete nas mãos da irmã. Ele chamou a mãe e disse: mãe, a senhora lembra do marreco? Claro que eu lembro, era o meu marreco de estimação. Mãe, aconteceu um acidente, eu estou muito envergonhado. O que foi, meu filho? Eu matei o marreco. Eu estava brincando e a pedra acidentalmente pegou na cabeça do marreco, e eu
eu estou confessando isso para a senhora pode fazer o que a senhora quiser fazer comigo, mas eu matei o marreco. Aí a mãe pegou o filho e falou assim: meu filho, eu já sabia disso. A senhora já sabia? Eu sempre soube. Mas como que a senhora... Eu saí procurando no quintal, fui lá, quando eu cheguei lá no final do terreno, vi uma terra removida lá, mas foi muito fácil, e a senhora sabia? Com certeza. Por que a senhora não falou comigo, não me bateu, não me castigou? Porque eu queria que você, meu filho, confessasse. Isso que você está fazendo agora, isso para mim é extremamente positivo. Eu não vou bater em você por causa de um marreco, ainda que eu gostasse muito dele. Mas você é o meu filho. Ele era um animal de estimação. Você é o meu filho. E eu estou muito feliz. Parabéns por essa atitude sua. Parabéns. Agora, nunca mais faça isso. Não esconda nada da mamãe. Aí deu uma lição, falou sobre Deus, que Deus é também, ensinou o filho. O filho ficou feliz, chorou no colo da mãe, a mãe beijou o filho e tudo bem. No outro dia, ela saiu para trabalhar, deixou as tarefas para a filha. E a filha, não sabendo de nada, chegou: olha, você vai fazer assim, a partir de hoje eu não sou mais seu escravo. Olha o marreco. Já falei tudo para a mamãe já sabe, já me perdoou, já está tudo certo com a minha mãe. Está tudo certo. Você entendeu essa história? A mesma coisa. O diabo escraviza pessoas com mentira, com sentimentos, com vícios, com uma porção de coisas. Enquanto você não chegar para Deus, se abrir o seu... Deus já sabe. Você está pensando que consegue esconder alguma coisa de Deus? Ele já sabe. Ele vai lá, remove a terra. Está lá. A sujeira está debaixo da poeira. Deus já sabe. Agora Ele precisa e Ele espera que você e eu abramos nosso coração. Senhor, é assim. Aí você rompe com o status quo. Você não é mais escravo. Livre. Não tem que ficar fazendo trabalho. Tem umas irmãzinhas ruinzinhas aí, irmãos. E como tem joguete de Satanás para usar pessoas, escravizar pessoas. Mas Deus não. Deus quer liberar você para ser bênção. Pense nisso. Sobre o que você precisa se rebelar? Rebele-se. Rebele-se. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos dizer para o Senhor esta noite, depois de tudo que ouvimos, que não queremos mais, Senhor. Seja qual for a dor do nosso coração, que o Senhor conhece muito bem, nós queremos nos rebelar, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas e essa decisão que queremos tomar diante do Senhor, diante da Tua palavra. Como é importante para nós, Senhor, saber que o Senhor que sabe todas as coisas, o Senhor que conhece o nosso coração, a nossa alma, o Senhor que nos libertou da escravidão do pecado, ó Deus, o Senhor que nos livrou da condenação do pecado, o Senhor tem poder para nos perdoar de tudo o que há de errado em nossas vidas. Mas também, Senhor, o Senhor tem poder para nos livrar da maldade alheia, das pessoas que querem nos escravizar. Então, Senhor, abençoa as nossas vidas nesta noite. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor não só nos abençoe, mas que o Senhor também desperte os nossos corações. Obrigado, Senhor, pelas mensagens que estamos ouvindo. Há uma série de assuntos tão importantes para o nosso coração, para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser maduros diante da Tua palavra, diante do Senhor. Então nos abençoe, Senhor, de tal maneira que nós possamos, como igreja do Senhor, estarmos cada vez mais próximos do Senhor, orando sempre, clamando sempre ao Senhor, porque só o Senhor pode nos ajudar nas nossas limitações, nas nossas fraquezas e nas nossas necessidades.
quero te pedir, Senhor, que o Senhor visite os nossos corações. Além dos nossos pedidos, nós pedimos ao Senhor também que o Senhor alcance os nossos familiares, aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que precisam do teu amor, aqueles que ainda não se decidiram ao lado de Cristo, mas também aqueles que um dia já se renderam aos teus pés, mas que estão afastados do Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, que também eles possam romper com o status quo, que eles também possam romper com aquilo que escraviza as suas vidas. Tenha misericórdia e usa, Senhor, a cada um de nós como igreja do Senhor para glorificar o teu nome. Obrigado, Senhor, pela igreja do Senhor plantada neste lugar. E eu agradeço em especial pela minha vida, Senhor, porque fui alcançado pelo trabalho missionário desta igreja. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.